o texto da professora Ilka Boaventura Leite é Os Quilombos e a Constituição Brasileira. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite da Ampox para participar desse simpósio e, para mim, foi uma oportunidade de rever as coisas que eu venho escrevendo sobre esse assunto e os meus colegas, de algum modo propiciando-me uma reflexão e uma tomada de posição em relação à questão dos quilombos no Brasil, que de algum modo continua, quer dizer, hoje nós estamos num momento bastante tenso e onde grande parte das questões e dos conflitos estão tornando esse assunto bastante dinâmico e de difícil, inclusive, atualização, dado a quantidade de questões que vão surgindo, né, a cada momento e sobretudo, do vai e vem e dos avanços e retrocessos que estão ocorrendo neste campo, né? Em meu paper, eu parto do pressuposto de que a Assembleia Nacional Constituinte de 1988, que precede as amplas mobilizações da sociedade civil no final dos anos 70, vem restabelecer o Estado de Direito sobre novas bases. Essas novas bases decorrem da incorporação de sujeitos sociais e direitos, já mencionados aqui pelos colegas que me antecederam nas primeiras sessões desse simpósio e agora pelo professor João Pacheco. O caso específico que me coube analisar diz respeito à concepção mais ampla de noção pluriétnica, que compreende as populações negras mais diretamente, aos dispositivos relativos ao quilombo como um direito. Direito territorial e direito cultural, né? Procurei, ao longo desse texto, considerar não só as conquistas materiais, mas também no plano simbólico de valores, o que isso vem transformando, né, e o que isso vem alterando, de algum modo, nesses últimos 20 anos, esse campo. Em minhas últimas análises sobre a ampliação e ressignificação do quilombo no Brasil, né, e nesse artigo aqui publicado, tenho procurado demonstrar que o quilombo descreve e integra um conjunto muito amplo de práticas e experiências, atores e significados que atravessam a história do país, sempre carregando o sentido ou desdobrando-se dele dos mais diversos modos de reação às formas de dominação instituídas pelo processo colonial escravista, ampliando-se para um conjunto incalculável de situações dele decorrentes ou em correlação direta com este. Foi o prolongamento dessas reações até os contextos pós-coloniais presentes o que conferiu ao quilombo um significado transhistórico e que o destituiu dos marcos cronológicos ou espaciais rígidos que facilitou a sua correlação ou a relação de continuidade com os direitos pleiteados durante o período recente de redemocratização do país. O quilombo assume, portanto, um papel emblemático nas lutas dos negros e em suas reivindicações por cidadania nos diversos períodos da história, sendo este momento um deles. A pergunta que parece mais recorrente hoje, quando buscamos entender esse processo, é mesmo sobre a força daquilo que veio a ser caracterizado como, que vem sendo caracterizado como projeto quilombola. Quando o quilombo passa paulatinamente a condensar, né, a integrar as diversas noções de direito, que abrange não só o direito à terra, mas todos os demais, quando este vai do território às manifestações estéticas, quando o direito quilombola quer dizer educação, água, luz, saneamento, saúde, todos os direitos sociais, até então não conquistados por essa população, que vai do campo às cidades, do individual ao coletivo, etc. Quando o quilombo
como direito, confronta projetos e modelos de desenvolvimento, formas de ser e viver, usos dos recursos naturais, usos e usufrutos da terra, formas de herança, de configuração do parentesco. Quando o quilombo deixa de ser exclusivamente o direito à terra para ser a expressão de uma pauta de mudanças que passa a ser instaurado, que passa a ser instaurado, né, que necessita de um procedimento, portanto, de desnaturalização dos direitos anteriores, de desconstrução dessas noções de direito que operavam até então, né? De propriedade, dos saberes supostos sobre a história, os direitos baseados nas concepções de público e privado, etc. Considero nesse sentido que o quilombo, como direito, vem alterando a ordem da nação, dos discursos que sustentam ou sustentaram as diversas concepções de nação, e não é por acaso que há hoje tantas reações que visam desestabilizá-lo, desde o questionamento sobre os sujeitos, o suposto sujeito do direito, quem são esses quilombolas, e a autenticidade, originalidade, quer dizer, toda essa retomada desses conceitos e dessas formas de questionamento, e as formas de exercício do direito assinalado no texto constitucional. Em meu artigo para este simpósio, busco discorrer também sobre os vários momentos de consolidação do quilombo como um direito. Mostro que o quilombo vai pouco a pouco se instituindo como direito e como isto é fruto de um movimento de longa duração na história brasileira. Um movimento persistente, constante, de reação às formas de subordinação dos africanos, tidos como seres inferiores, e este como um processo longo e persistente, que, é claro, não ocorre somente nas fronteiras da nação, mas em todas as Américas. Esse processo tem sido largamente discutido nos trabalhos de Alfredo Wagner Almeida, Eliane Cantarino Daia, Rosa Azevedo, José Maurício Arruti, Maristela Andrade e muitos outros colegas antropólogos, historiadores e sociólogos, e meu próprio trabalho, onde parti do estudo de situações e reivindicações por reconhecimento de direitos sociais, territoriais e culturais nos 3 estados do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, através do NUER, Núcleo de Estudos, que se formou desde a UFSC, com colaborações amplas de colegas de outras instituições, como a Universidade Federal do Paraná e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, acho que é importante, nesse balanço, apontar o marco da Assembleia Nacional Constituinte e o fato desta coincidir com 100 anos da abolição da escravatura. Ou seja, 1988, né, é um momento crucial, né, que marca essa passagem, essa mudança, né, epistemológica, política e etc. nesse processo, né? E através de 2 acontecimentos políticos relevantes, né? As comemorações do centenário da abolição, né? Quer dizer, um momento de rememoração, e outro, que é a Assembleia Constituinte, de projeção para o futuro, retroalimentando o outro e produzindo justamente essa mudança, né, que nós estamos assistindo no Brasil, da emergência desses sujeitos políticos, né, que se auto-intitulam hoje quilombolas. É importante apontar também que o quilombo, como direito, integrou tanto os discursos dos militantes do Movimento Negro Unificado e outras organizações de movimentos, como esteve presente na voz de parlamentares comprometidos com a causa, como Abdias do Nascimento, tendo obtido também a adesão de outros setores da sociedade, como as universidades, ONGs e sindicatos. Foi desde este amplo movimento da sociedade civil e Estado que ele chegou a se constituir o dispositivo que delimitou o ponto nevrálgico da cidadania negada
ou seja, aos negros, ou seja, a questão das terras. A Constituição Federativa do Brasil consignou o quilombo como um direito territorial. Desde este direito, né, caberia ao Estado reconhecer e conferir os títulos de propriedade das terras ocupadas ou pleiteadas por esses grupos. Embora mencionados ou incluídos no amplo conjunto de direitos humanos fundamentais, aqui mencionados nas outras mesas, eu destacaria principalmente o capítulo 1 dos Direitos e Garantias Fundamentais e o título 2 desse capítulo 1 sobre os direitos sociais. É também ao direito às manifestações culturais específicas e à proteção do patrimônio cultural, dos artigos 214 e 215 sobre patrimônio cultural brasileiro. Mas foi mesmo o artigo 68, inicialmente descrito não como lei, mas como parte dos dispositivos constitucionais transitórios, que mais mobilizou e mais gerou discussão ao longo desses anos, né, em toda a sociedade durante mais de 15 anos, até a sua regulamentação em 2003, através do Decreto 4887. Esse longo percurso até a regulamentação foi de idas e vindas, avanços e muitos retrocessos, né? E o artigo 68 vem sendo implantado numa paulatina constatação que temos hoje sobre a permanente contradição que vivemos no Brasil entre a legislação disponível e os impasses interpostos para a sua efetiva aplicação. Mesmo a paralela criação de instituições específicas, como a Fundação Cultural Palmares, a CEPIR e os institutos estaduais, não conseguiram conferir um dinamismo esperado às titulações de terras das mais de 4.000 comunidades identificadas até o momento, né? E menos de um terço dessas comunidades têm sido tituladas. Na verdade, os dados são dados que se alteram a todo momento, mas o que nós assistimos é um processo nos últimos anos, principalmente quando, de 2003 para cá, com o Decreto 4887, né, a lentidão com que esses processos de titulação têm ocorrido, e, ao mesmo tempo, né, quer dizer, a gente percebe que todo esse debate, toda a discussão que incorpora, vamos dizer assim, o quilombo como direito, né, aponta para um conjunto muito amplo de políticas públicas, políticas sociais voltadas para os quilombos, né, e sobretudo, o próprio decreto presidencial designa para implantar as políticas voltadas para os quilombos 4 agências da Presidência da República ligadas diretamente, 6 ministérios, fundações, autarquias, né, sendo o INCRA o órgão, então, designado como principal responsável para essas titulações. Numa demonstração de que o direito à terra, por si só, não garante, mas, ao mesmo tempo, né, o direito territorial envolve muito mais do que propriamente terra, né, não só as mobilizações, as pressões que têm sido feitas ao Estado brasileiro, mas percebemos que há um conjunto de políticas sociais que têm sido efetivamente implantadas nessas áreas, né? O que, de algum modo, para essas populações, para as associações quilombolas, representa um avanço e representa uma conquista importante e representa, sobretudo, canais de mobilização e participação direta, né, nas políticas públicas que estão sendo implantadas. Então, a ação constitucional de proteção às chamadas comunidades quilombolas pode ser considerada uma prática inovadora hoje no Brasil, mas ainda muito insuficiente. Volta e meia, a imprensa e os setores empresariais levantam dúvidas sobre os riscos que a regularização dos territórios quilombolas representam para o desenvolvimento, para as fronteiras e para o projeto nacional, etc. O que soa para nós como um contrassenso
quando comparado aos citados índices de desenvolvimento, baixíssimos índices de desenvolvimento humano e material dessas áreas, né, as consideradas as mais pobres, com os menores índices, né, com os maiores índices, de desnutrição, de saneamento, educação, etc. Ao contrário da questão indígena, né, nas questões da população negra, não houve anteriormente, a gente pode perceber que não houve anteriormente qualquer jurisprudência que os reconhecesse como fazendo parte dos direitos e incluídos nos direitos anteriores. Um silêncio de um século que é rompido em 1988 com o centenário da abolição da escravatura e ano de encerramento dos trabalhos da Assembleia Constituinte. A população negra brasileira naquele momento, né, sua existência e persistência é reconhecida e reafirmada ao invés de ser subsumida na ideia de embranquecimento do país, tão propalada nas primeiras décadas do século XX, embalada pela teoria da mestiçagem, que norteou o pensamento social brasileiro e as políticas públicas ao longo do século XX. A voz da ciência chegou a prever, inclusive, o desaparecimento completo dos negros no início do século XX, como nós sabemos, no Congresso de 1911. Durante as mobilizações e ações políticas dos anos 80, né, a constatação da existência, da existência das populações negras, constituiu, portanto, o fator de afirmação política mais importante, né? Com a Constituição de 88, os negros adquirem uma condição plena de direitos, passam a ser citados e incorporados à concepção de nação, pois a Constituição lhes garante a posse e o usufruto das riquezas do solo, do subsolo e das terras às quais exercem uma ocupação às sucessivas gerações. Embora tendo existido as leis de uso capião, essas não se estendiam à efetividade das titulações, no caso de populações alijadas dos direitos sociais plenos, como a maioria dos agricultores rurais negros. Como diz a procuradora Débora Duprá, as amarras ainda são muitas. Uma pessoa precisa morar 10, 20 anos para conseguir a posse. Os quilombolas precisam provar muito mais. Não basta a lei maior. Os dispositivos para sua aplicação precisariam, portanto, ainda serem aperfeiçoados. E ainda mais do que isso, uma mudança muito mais profunda na ordem jurídica hegemônica e como ela indiretamente reproduz essas injustiças históricas. A vasta legislação disponível hoje esbarra-se também com preconceitos e barreiras de todos os tipos. Ela esbarra-se com tecnologias de dominação instaladas há mais de 3 séculos e tem como base de sustentação o controle do acesso à justiça. Né? E agora também, mais recentemente, todo o processo de criminalização dos quilombos. Tecnologias de controle e manipulação da máquina estatal, da própria legislação, da força repressiva pela apropriação privada dos recursos públicos e tantas outras formas, né, que a gente vem percebendo. O processo político organizativo tem ampliado suas redes e ações estratégicas, por exemplo, através da Coordenação Nacional das Associações Quilombolas, a CONAQ, que lidera a rede de associações comunitárias hoje no Brasil, que está inclusive conectada, chamada Pan-Amazônia, incluindo países como Bolívia, Equador, Venezuela, Colômbia e também América Central. Diante da lentidão dos processos de titulação, a erosão das mobilizações pelas velhas estratégias clientelísticas de cooptação de lideranças para os quadros do governo e de políticas de cestas básicas, o quilombo representa, no entanto, uma insurgência mais do que acomodação e apaziguamento. Diria, finalmente, que o quilombo, como direito, é uma espécie de potência que atravessa hoje sociedade e Estado, embaralhando as identidades fixas, a configuração do parentesco, do local, do regional, do nacional e transnacional, e, principalmente, instaura dúvidas sobre a capacidade do Estado
em ser o gestor da cidadania e o ordenador do espaço territorial. Obrigada.